como era o seu dia a dia lá nos Estados Unidos? Porque assim, a única coisa que eu conheço assim de atletas estudando lá é o que eu vejo em filmes, né? E a gente sempre vê que é uma coisa muito regrada. Pô, você tem que ter nota, você tem que treinar. Como é que era o seu dia a dia lá? Meu dia a dia nos Estados Unidos era bem, ahn, bem atarefado no dia a dia. Mas eu que quis que fosse assim. Uhum. Lá a gente tem que, basicamente, tem que treinar e estudar, né? As obrigações principais da faculdade tem que manter uma nota acima de 3.0, né, na escala deles, que é de 0 a 4, de preferência, né? Mas para tu poder competir, treinar, tu tem que ter uma nota acima de 2.0. Então, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, ah, como tudo é novo, tu tá, né, normalmente novo, tu tá se adaptando às coisas, tá entendendo como é que funciona. O meu primeiro semestre, academicamente falando, foi um semestre ok, assim. Eu não tinha dificuldade nas aulas, né, eu sou formado em Relações Internacionais. Então, desde o início eu fui, né, para fazer RI. E as aulas muito básicas, assim, na faculdade, né, porque lá o ensino médio é diferente daqui, né? Como não tem um vestibular para entrar na universidade nos Estados Unidos, no ensino médio o sistema de aulas é como se fosse uma faculdade. Tu escolhe as aulas que tu quer fazer. Direciona a pessoa desde cedo. É. Então, por um lado isso é bom, mas por um lado eu acho que pode ser ruim porque tu não tem essa formação abrangente, né, sobre as coisas. E então eu tive muita facilidade no primeiro semestre nas aulas e aulas básicas, assim, aulas de álgebra, aula de ciências naturais, sei lá, aula de ciências políticas, tranquilo. Não precisava passar muito tempo estudando, né? Claro que inicialmente o meu problema era inglês, entender as aulas em inglês. Foi um pouco desafiador inicialmente, porque, claro, tu aprende inglês, o inglês do curso, Uhum. que é totalmente diferente do inglês falado no dia a dia, né? Total. Assim como a gente fala no português aqui, Sim. não é o português correto que a gente vê, né, que a gente escreve, ou que a gente... Então, primeiro mês todo, eu gravei todas as minhas aulas. Todas as que eu gravava, para escutar em casa depois. Realmente a dificuldade em entender o que os professores estavam falando. E claro, depois em casa lendo livros, lendo, né, estudando, eu não tinha dificuldade porque para ler eu tinha facilidade, Sim. né? Entendia lendo, mas a coisa da comunicação falada era difícil para mim, principalmente quando as pessoas não estavam falando diretamente comigo. Sim. Então, primeiro mês todas as aulas gravadas, enchi a memória do celular assim rapidinho, no primeiro mês. E foi ficando mais fácil, né? Mas as aulas fácil. E o meu primeiro GPA, né, que eles chamam, né, que é a nota das médias, no primeiro semestre foi tipo 3.6, sem estudar nada. Fui muito elogiado até porque lá também a estrutura para os estudantes atletas é incrível, assim. A gente tem um prédio com um monte de computador, com tutores, né, de aula particular, com nutricionista, com fisioterapeuta, só para estudantes atletas. Uhum. Pode usar, é só entrar, chegar, usar o que tu quiser, livros, enfim. E tu tem um conselheiro acadêmico, tem um conselheiro atlético. Então, eu sempre passava muito tempo com essa conselheira acadêmica, porque eu não tinha algumas coisas que eu não entendia muito bem, né, assim, do sistema, né, mesmo de educação. E depois, no primeiro semestre, que eu fui entender que as notas eram importantes para várias coisas, né, para lá a meritocracia, o sistema meritocrático é muito forte, então notas boas garantem benefícios para as pessoas, né, ou para os times. Uhum. Então, pro head coach do atletismo, era importante que o time tivesse uma nota, a média do time fosse uma nota boa, para ele conseguir, de repente, mais dinheiro da universidade, para a gente conseguir tipo, mais uniforme, ou... E para mim, ter notas boas para eu não precisar passar horas obrigatórias estudando nesse prédio de
os estudantes atletas, que alguns atletas eram obrigados a passar, né, caso estavam, né, tivessem meio mal das notas. Então tem várias coisas assim, para a universidade também é importante que os estudantes tenham notas boas para poder, né, tá aplicando aí, recebendo dinheiro, mais dinheiro do do governo, tá fazendo o próprio marketing da universidade, Pô, né? isso é muito interessante, né?